Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Maquinicast. A gente está dando continuidade aqui à série de inovação para o agronegócio e hoje a nossa convidada mais que especial é a Cláudia Godoy. A gente já se conhece há algum tempo aí dos projetos que a gente está desenvolvendo junto aí com a Embrapa. A Cláudia é especialista em soja, da Embrapa Soja em Londrina. E ela está na parceria com a gente, focando no nosso produto que é o Agro. E dentro dele tem um foco específico, é a identificação de doenças, e a Cláudia está ajudando nisso, porque ela é especialista em identificar doenças na soja. E a Inerai, que é um dos produtos que está dentro do Agro, faz esse processo utilizando ondas cerebrais especialistas, no caso a Cláudia, e também tem o Rafael, que vem aqui na semana que vem para fazer mais uma sessão de treinamento. E aí a gente aproveitou a presença da Cláudia aqui para fazer uma edição do Maquinicast, já que ela tem todo esse know-how e conhecimento nesse assunto. Bom, vou deixar que ela mesma se apresente e aí depois a gente faz um bate-papo aqui, Cláudia, por favor. Então, meu nome é Cláudia Godoy, eu sou fitopatologista, né? Eu trabalho com doenças de planta e eu estou na Embrapa Soja desde 2001, né? Quando entrou a ferrugem asiática no Brasil e fui contratada na Embrapa Soja, né? Uma doença bastante complicada aí para a cultura, né? E desde então eu venho trabalhando só com doença de soja, né? A soja teve uma expansão grande e os problemas também, né? Sim. A gente estava comentando, a soja hoje é a maior cultura do Brasil, né? É a maior área. Qual é a importância, o tamanho, a extensão disso, né? Então, a soja, ela começou no sul, né, na região subtropical, né, e foi com o desenvolvimento de variedades adaptadas, então, ao cerrado, né. Hoje, a maior área que a gente tem fica na região tropical, que é um clima bastante favorável, não só para a cultura, né, como também para a doença, né. Áreas muito grandes. Hoje a gente tem 48 milhões de hectares de soja, 48 milhões. É uma área bastante grande, áreas uniformes, que não faz muita rotação, né. Então isso acaba dando bastante problema com a questão das doenças. Sim, a não rotatividade, ela... Sim, o Brasil tem uma vantagem muito grande, né, que é poder fazer sucessão de culturas, né. Então hoje, em vez de fazer soja um ano, milho no outro, a gente faz soja e milho no mesmo ano, né. Que é a safrinha que a gente É a chama, safrinha, isso? a safrinha que tem 16 milhões de hectares, né. É uma área pequena, Safrinha né. só no nome. Então isso para o Brasil é uma vantagem grande, que você não precisa abrir terra nova, né, e você consegue dobrar a sua produção, ter duas culturas na mesma safra, né. Interessante. Então a safrinha foi uma coisa que expandiu bastante, né. E é fantástico para o Brasil, né, não precisa economizar a área, né, conseguir fazer as duas culturas na mesma safra, né. Sim, a nossa realidade, acho que geográfica, ajuda bastante nisso também, Sim, né? o fato da soja ter ido para a região tropical, né, Sim. essas cultivares que acabaram se adaptando na região, né, hoje é uma região fantástica, né, o Mato Grosso, o Tocantins, e ainda continua expandindo, né, a gente ainda tem bastante área. Subindo, né? Subindo, Começando do principalmente. sul para centro-oeste. Sim. A gente estava comentando também, você disse que a característica maior da região, essa que está subindo, né, centro-oeste e tal, é de grandes produtores, aqui no sul continua médios e pequenos, São né? realidades São bem diferentes, né? Então, na região do Cerrado, você tem poucos produtores que plantam áreas muito grandes, são grandes grupos, né? Sim. E aqui no sul você tem produtores menores, né? E um grande número de produtores, né? Então, são duas regiões bem distintas, assim, em termos de tecnologia, né? Em termos da forma como faz uma uniformidade muito grande no Cerrado, né? Sim. Essas áreas grandes que acaba facilitando muito disseminação de doença, praga, né? E aqui no sul, pelo menos, você tem as propriedades menores que dá uma quebrada um pouco nessa paisagem, né? Exato. Mas a importância e o impacto, né, negativo das doenças, ela é a mesma, porque acaba disseminando para a cultura, mesmo nos pequenos, ela vai ampliando. A gente tem, assim, quase as mesmas doenças nas duas regiões, mas o que acontece é que o clima é bem diferente, né? Então, na região tropical, você tem chuva bem concentrada no verão. Isso acaba favorecendo algumas manchas foliares, por exemplo. E aqui no sul, como a gente tem o trigo também, a gente tem que esperar colher o trigo para plantar a soja, então planta mais tarde, e daí vem a ferrugem, né? Então, as doenças, elas acabam, assim, são as mesmas, mas a importância acaba sendo diferente, né? Em função do clima, e em função também da época de semeadura da cultura. E que impacto isso traz, né, como prejuízo, né, para a nossa cultura, para a safra e para a economia do Brasil como um todo, né? A gente sabe que isso acaba impactando forte na economia, inclusive, né? Sim, as doenças, elas acabam reduzindo produtividade, né? Mas hoje a gente nem quantifica muito perdas de produtividade, né? Porque o produtor, ele acaba fazendo muita aplicação preventiva de fungicida, né? Ele acaba tendo muito medo de doença. Então ele calendariza essas aplicações, né?
Então, a gente não tem um impacto tão grande com relação a perdas por doença, a não ser quando o produtor perde o controle, né? Mas a gente tem um impacto grande do número de aplicações. Poderia ser menor se a gente tivesse uma identificação melhor. Antes da ferrugem entrar, a nossa média de aplicação era meia aplicação na cultura. Hoje a gente faz 4 aplicações no ciclo da cultura da soja, que chega a 110, 120 dias, né? Quando você multiplica isso pela área, é um volume muito grande de fungicida, né? Então, hoje o maior mercado de fungicida é o Brasil em função da área da soja, né? E essa questão de não se fazer rotação mais favorece muito o patógeno também, né? Então, além da ferrugem, que outras doenças impactam aqui na nossa realidade hoje brasileira? A ferrugem ela tem sido mais importante na região sul, porque a gente acaba plantando mais tarde, né? E a gente não tem um inverno tão seco como é no Cerrado, né? E o Cerrado a gente tem muita mancha foliar, né? Então a gente tem mancha alva, a gente tem cercóspora. Como eles colhem na chuva, também tem podridão de grãos, né? Então, as manchas foliares têm um impacto maior na região do Cerrado. E aqui no sul a gente tem manchas, tem oídio, tem mofo branco, né? Então a gente tem doenças diferentes. Também, e com impacto também diferente. E como é que você analisa hoje, né? Existe uma tendência, né, e um caminho muito forte da tecnologia impactar diversas verticais de negócio, e com o agro não está sendo diferente, né? Tem a AgriShow agora que está acontecendo em breve aí, que é um showroom, né, de demonstração de soluções, né? E essas tecnologias, elas impactam diferentes, como a gente comentou, nas regiões diferentes, conforme é a característica de cada uma, né? Lá mais para cima os grandes produtores, aqui mais para baixo os pequenos e médios. Já está acontecendo essa tecnologia chegando de alguma forma nesses mercados, de que a gente já consegue enxergar resultado? Isso realmente é positivo? Ainda tem muito que caminhar, eu imagino, mas já tem alguma coisa para a gente... Eu acho que assim, está caminhando, né? É uma coisa que está se avançando para você melhorar muito na questão de diagnóstico, né? Ajudar muito o produtor. Hoje todo produtor tem um celular, né? Então o celular acaba ajudando bastante, né, a ter informação, né? Então nessa parte da informação ela está caminhando, e acho que vem muita coisa boa pela frente também, né? Então a gente ainda está trabalhando bastante. Temos um problema de conectividade, né? Então você ia comentar sobre isso. Você vai lá para cima, você não tem sinal de celular, né? Então já começa a dificultar um pouco. O pessoal usa muito Starlink, né? Mas para o produtor, às vezes, esse é um problema que pode ser na realidade do Brasil, nessa conectividade, né? Mas o celular na mão hoje é uma realidade para todo mundo, e com isso ele consegue ter acesso à informação, né? É o instrumento dele. É o instrumento dele, né? De acessar essa tecnologia. Né? Justamente através do celular é que a nossa solução, né, vai chegar esse produtor lá na ponta, né? A gente está desenvolvendo aí, em conjunto com a Embrapa, o Agro, que é uma plataforma, né, um aplicativo que vai trabalhar e atuar, né, em cima da detecção, identificação e tratamento de doenças, né? A gente vai iniciar a primeira versão com soja e milho, né? Então, utilizando aí primeiro a tecnologia da Spornado, que trabalha com a identificação dos esporos, né, que estão chegando aí para fazer um tratamento antecipado, né, e buscar ações antecipadas para não deixar que essa doença chegue. Depois a gente entra com a NRI, que é por isso que a Cláudia está aqui, para a gente estar trabalhando no processo de algoritmo de identificação mais eficiente, mais rápida das doenças. E depois no AgroFit para fazer a parte do tratamento, né? Então, essa questão de estar na mão do produtor lá na ponta é bastante importante. Você falou em conectividade, né? A gente falou aqui num dos MachineCast com a Cláudia Botelho, que é uma das diretoras aqui da Secretaria de Estado, que trabalha em cima desse tema, né? Tentando levar isso para todo o estado aqui de Santa Catarina, e a gente sabe que isso não é uma característica só nossa, é no Brasil inteiro, né? Eu imagino que para o Centro-Oeste ainda maior, porque existem regiões ainda mais descobertas, né? E aí que você fala que a Starlink talvez esteja resolvendo o problema, né? No nosso caso aqui do Agro, a gente vai trazer uma opção de trabalho onde a ferramenta vai poder ser usada offline no campo e depois descarregar os dados online na conexão com Wi-Fi. Bom, mas falando um pouquinho, focando ainda na questão da doença, né? Na tua visão, né? Esse tipo de tecnologia, de antecipar, né, o que está vindo para o produtor conseguir atuar
de uma forma preventiva, né? Acho que a gente falou um pouquinho isso antes da reunião, né? Essa é a questão, né? É ser não preditivo, mas prever isso para não precisar usar em excesso defensivos e outros produtos, né? Acho que esse pode ser um caminho de melhoria da produtividade no campo. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, a região sul do Brasil, né, onde a ferrugem ainda é importante, né? A ferrugem é uma doença que tem um impacto muito grande na cultura, né? O produtor ele não pode atrasar a aplicação, até porque a gente tem muita resistência do fungo aos fungicidas, né? Então ele tem que fazer um controle preventivo, né? Então ele tem que saber o momento que a doença está chegando, né? Sim. Ele não pode errar esse time. Porque se depois ela chegar não tem muito o que fazer. E apesar da ferrugem já ter 25 anos, a gente ainda chega produtor com a planta tomada da doença, né, perguntando assim, isso aqui é ferrugem, né? E não tem mais o que fazer. Sim. Então, assim, você ter a aplicação no momento correto é muito importante. E para o alvo correto também, né? Porque como você tem doenças diferentes, né? Às vezes ele aplica um produto que não tem uma eficiência para aquele fungo, né? Então ele tem que fazer a identificação correta e também a escolha correta do produto, né? Isso, para cada doença a gente tem um leque de produtos para controle, né? Então para ele é importante não só saber o momento, né? Saber qual doença ele tem que controlar e saber o que utilizar também. Então não é só a quantidade, né? É também o tipo de defensivo a ser aplicado em cada cultura, porque isso faz diferença, né? Faz muita diferença, né? Às vezes ele tem uma ferrugem, por exemplo, coloca um produto que não tem eficiência, ele vai perder do mesmo jeito. Então ele vai perder tanto com o controle, com o custo do fungicida que não funcionou, como com a doença que acaba levando a produtividade, né? Então é importante para ele ter essas informações juntas, né? Legal. A gente verificou também que essa questão da informação, né, chegar lá na ponta do produtor rural, ela tem muito a ver com a proximidade, principalmente aqui dos pequenos e médios aqui no sul, desses produtores com as cooperativas, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso e entendeu a importância das cooperativas na vida, no dia a dia desse pessoal. Essa é a tua visão também? Isso é verdadeiro? Sim, e faz sentido? Aqui no sul as cooperativas são bastante fortes, né? Então elas atendem os produtores, né? E elas que acabam auxiliando o produtor ali, né? Porque quando se compara com o cerrado, normalmente eles têm agrônomos por causa das áreas, né? Sim. Mas aqui os produtores eles acabam dependendo dessa assistência, tanto com a assistência técnica, né? Hoje que a gente tem, e também das cooperativas, que é bastante forte. E outro ponto que a gente identificou também aqui nas visitas é uma mudança de mentalidade, até não só pelo conhecimento, mas pela transição de fase, de faixa etária, né? Hoje, novas pessoas estão assumindo, né? A nova geração está entrando, né, em algumas propriedades aí, voltando para o campo com informações novas, com tecnologias novas. Isso está dando um respiro maior aí no agro. Vocês conseguem na Embrapa, né, perceber isso, que esse movimento ele é real e traz impacto já na economia? Essa geração nova que está entrando, né, ela é muito mais conectada, né? Então ela acaba indo atrás da informação, né? Ela acaba usando mais tecnologia, né? Então ela tem menos restrição a essas tecnologias novas, né? Menos resistência, né? Então é uma geração que vai mudar um pouco a cabeça aí do agro. Legal. E como é que a Embrapa hoje, de uma maneira geral, está enxergando, né, essa adoção de tecnologias, né? A Embrapa a gente, né, tem, né, como primeira imagem, né, a questão da pesquisa agropecuária, investimento forte em desenvolvimento do agro no Brasil, né? Existe isso? A tecnologia está permeando também a atuação de vocês? No dia a dia tu percebe isso? Tá, mas hoje, assim, até pela capilaridade hoje que você tem com o celular, né? Hoje não é só a Embrapa, né? Você tem diferentes instituições também atuando, a gente atua... As estaduais também? As instituições estaduais, as fundações, né? Então a gente atua muito em parceria, né? E para tentar... Porque a área é muito grande, né? Então para tentar cobrir toda essa área, né? Sim. E o objetivo sempre é assim, que a informação chegue logo ao produtor, né? E isso, a tecnologia ajuda bastante, né? Então, você ter a informação hoje com o celular é uma coisa, assim, absurda, né? Aconteceu, no segundo seguinte já está sendo disseminada, né? Sim. E é importante também fazer um filtro dessa informação, né? Porque está chegando muita coisa, muita desinformação também, né? O famoso fake news também vale para o agro. Né? Uma coisa que ele vai ter que aprender filtrar a informação boa, né? Porque tem muita coisa chegando, a gente mesmo
sempre se questiona disso, né, dessa dificuldade, porque chega muita informação errada, né? Então tem que ter um filtro grande também, porque tá chegando coisa, mas tem que fazer um filtro aí nas informações também. Sem dúvida. Legal. E que tipo de ações aí vocês estão prevendo, né, como Embrapa, para melhoria, né, da produtividade? Existe algum projeto? Como é que a Embrapa se posiciona aí nessa questão de futuro próximo aí, né? Como é que é o planejamento aí? Existem várias frentes aí atuando, né, tanto na parte de melhoramento genético, né, na parte de biotecnologia, também a parte do 4G aí, né, a parte da conectividade, né? Sim. Então você tem bioinsumos, né? Tem várias frentes aí que estão trabalhando aí para tentar aumentar, assim, nossas produtividades são boas, né? Sim. Mas sempre tem coisa para melhorar, né? Tanto na parte de resistência, na parte do controle, né? Então a gente acaba atuando em várias frentes. Né? Legal. Na tua visão, o agro no Brasil, ele está num estágio, comparado com o resto do mundo, né? A gente está num estágio bom num momento bom, num estágio bom de produtividade. Não, o Brasil é um exemplo em produtividade, né? A gente está num ótimo momento, se a gente pegar comparando com outras áreas, que às vezes a gente está defasado, né? Nosso agro, ele acaba ensinando o resto do mundo, né? Então, muita gente vem aqui para aprender com a gente, né? Que legal. Essa tropicalização da soja foi uma coisa fantástica, né? Mesmo? Essa safrinha de milho, que não é safrinha, né? Então, o agro nosso, ele acaba sendo um exemplo aí de produtividade, né? Legal. A gente viu também nas pesquisas a presença forte das instituições de ensino, né? Existem não só do Senai, Senar, né, no caso, né? E tem outras instituições que estão formando uma mão de obra nova aí que está vindo com avidez para o campo também, né? Isso, claro, está contribuindo para a melhoria de todo esse processo, né? Vocês têm também contato com essa nova geração saindo de instituições de ensino? Como é que é essa relação? A gente faz muito treinamento também, né, para esse pessoal, né? Então, esse acho que é um dos principais objetivos da Embrapa, né? Não é você atuar direto com o produtor, é você treinar as pessoas que vão estar em contato com o produtor, né? Então, nosso papel, principalmente, é fazer esses treinamentos, né? Então, treinar essa geração nova que está indo para o campo até para formar pessoas boas, né? E, assim, o agro hoje, ser engenheiro agrônomo hoje é uma profissão muito boa, né? Então, tem um campo muito grande, né? E só cresce, né? Sim. Falando um pouquinho ali, você falou que a ferrugem asiática iniciou em 2001. Sim. Foi onde foi detectado ou foi onde realmente foi iniciado? Talvez ela já existisse antes. Ela não existia no Brasil, né? Então, na verdade, foi o primeiro relato aqui no Brasil. Ela veio da Ásia, né? Depois estava lá na África, né? Depois teve o primeiro relato lá no Paraguai, e depois do Brasil. E em termos de doença para a soja, é a doença que tem o maior impacto em produção, né? Então, ela pode até reduzir 100% de produtividade. Nossa. Então, o Brasil, ele aprendeu bastante a manejar essa doença, né? O milho safrinha ajudou muito, né? Porque ele acabou fazer o manejo empurrando a soja para cedo, né? E a gente acaba tendo muito escape da ferrugem, né? Mas ela ainda é uma doença, é a principal doença, a doença que mais impacta a produtividade, né? Então, safra que o produtor, às vezes ele está acostumado a não ter ferrugem, a hora que ela entra, se ele perder o controle, ele perde 50% da produtividade, né? Então, ela é muito severa, né? Ainda é a principal doença em termos, assim, de agressividade que a gente tem para a cultura. Sim. E tu é uma das responsáveis por abastecer ali o mapa da ferrugem. Como é que é esse trabalho? Como é que a gente tem o consórcio anti-ferrugem, né? Que ele começou lá em 2004, porque o produtor tinha muita dificuldade em identificar a doença. É uma doença que tem um sintoma muito... É muito difícil você enxergar visualmente, né? Então, às vezes, quando ele enxerga, a soja já está amarelando. E ele já muito tarde. Então, o objetivo do site do consórcio é, à medida que a gente abre o site todo ano, né? O mapa do Brasil, o produtor começa a plantar e, à medida que ela começa a aparecer, as pessoas informam o site, né? E como é um fungo que se dissemina pelo vento, né? Daí o produtor fica alerta para fazer o controle, né? Para fazer uma aplicação preventiva e não deixar a doença entrar na lavoura, né? Então, esse é o objetivo do site, é alertar o produtor que a doença começou na região, né? Para que ele não atrase aplicações. Isso está disponível, é aberto para todo mundo? É aberto para todo mundo. O site, a alimentação dele é meio voluntária, né? Então, o pessoal às vezes fala assim, tô aqui em Minas, não está relatado, tem ferrugem na minha lavoura. É que não tem ninguém relatando na região, né? Então, a gente depende muito do relato das pessoas nas regiões.
Normalmente quem faz... Você tem um incentivo aí para uma divulgação para isso. Por exemplo, você falou das cooperativas no Sul, né? Então as cooperativas ajudam bastante. Às vezes o pessoal fala, mas tem mais relato no Sul. É porque a gente tem uma cobertura de agrônomos maior do que as outras regiões, né? Então depende muito das pessoas que estão informando, a gente depende muito dessa informação. Legal. Mas é importante isso, né? Ter a participação de um ecossistema, né? Que não é só a Embrapa que está cuidando disso, tem a participação... Não, Embrapa nem tem perna para ter tudo isso. Não, é importante isso porque mostra a união, né? As pessoas... A Ferrugem acabou unindo muito os pesquisadores, né? Exato. Hoje a gente tem uma rede não só para identificar, mas também uma rede de fungicida, né? Para avaliar... existe para a ferrugem, começou para a soja, né? Depois foi para o milho, para o trigo, né? Onde você falou do agrofit, né? O agrofit tem registro de muita coisa que às vezes não funciona tão bem. Então o agrofit registra, né? O Ministério registra e a gente depois faz uma avaliação pós-registro, né? E disponibiliza para o produtor a eficácia do produto, né? Então a gente faz um filtro aí no agrofit para o produtor. Isso a gente depende muito das fundações, das instituições de pesquisas, não só a Embrapa. Não teria como a Embrapa fazer isso sozinha. Tem que ter essa cooperação de todo mundo. Tem que ter essa cooperação e isso começou com a ferrugem, né? Sim. E hoje a gente tem uma rede muito boa de pesquisadores que trabalham junto nas redes de ensaios. É um projeto de sucesso. Né? Isso, um projeto de sucesso. Muito bom. Parabéns aí pelo teu trabalho nisso. E, Cláudia, nosso tempo está chegando no fim, infelizmente, a gente pode continuar e deve, eu acho que assim que a gente lançar o Agro, eu já te deixo o convite para a gente voltar a falar aqui sobre ele depois. Sim. Mas, mais uma vez, obrigado pela tua participação, espero que a gente possa em breve retomar a conversa. Eu que agradeço, é importante fazer parte desse projeto aí, vamos ver como que vai ficar, né? Vamos em frente, obrigado. É isso, gente, muito obrigado e até o próximo MaquineCast.